Está sendo muito bacana, vocês estão gostando do review de bolsas, então nós vamos fazer mais um review de bolsas hoje. Então, hoje vamos fazer esse review de bolsas de mestrado e doutorado da Fundação Carolina. Diz aí se tá bom o som, se vocês estão me ouvindo, já compartilha então a live, chama outras pessoas. A Fundação Carolina é uma fundação espanhola e divulga, né, as bolsas de estudos para você estudar a pós-graduação, ou mestrado, ou doutorado na Espanha. Então, hoje a live vai ser focada nisso. Bom, deixem aí suas perguntas sobre esse tipo de bolsa, tá? E eu vou lembrar para vocês quais são os critérios deste review. O review, então, que nem tem review de produto, né, na internet, quando você vai comprar um celular, você vai comprar um produto, às vezes, de pele, você vai ver o review de alguém que já usou, ou alguém que é um especialista em tecnologia, e vai falar para você quais são os prós e os contras, né, daquele produto específico, ou daquela bolsa, no caso, né? Então, a gente vai fazer o review das bolsas da Fundação Carolina hoje, tá? Bom, me digam aí quem de vocês tem interesse em fazer um mestrado ou um doutorado no exterior com bolsa, né? E quem já pensou em estudar na Espanha? Então, nós vamos falar sobre essa bolsa, tá? E os critérios desse review são os mesmos critérios que eu usei para analisar a Bolsa Erasmus, tá? E vocês que estão assistindo vão me ajudar. A sugestão de fazer esse review de Bolsa da Fundação Carolina foi da Sabrina Costa, que estava justamente, que nem vocês estão agora assistindo a live da semana passada, e comentou. Então, comenta aí para mim se vocês também têm interesse em algum outro tipo de bolsas. Por exemplo, Marina, faz um review da Bolsa Chevening, faz um review da Bolsa Eiffel, da França, faz um review da Bolsa Orange Tulip. Então, comenta aí quais são as bolsas que vocês têm interesse que venha para um review aqui, que aí eu faço esse review dessa bolsa para você, e aí vocês vão entender melhor quanto essa bolsa cobre em valor, tá? Então, lembrando que o primeiro critério para saber se a bolsa, qual nota a bolsa vai tirar, é saber quanto ela cobre em valor. Então, lembra que eu falei para vocês, vou pegar meu caderno aqui, o valor, nota 10, é o valor que cubra a anuidade e a ajuda de custo. O valor nota 9 é a cobertura da anuidade total. O valor nota 8 é ajuda de custo total. Tira a nota 7 quando a bolsa cobre 50% da ajuda de custo. E tira a nota 6 quando a ajuda de custo é parcial. Quando é só um desconto sobre a anuidade, aí a nota da bolsa vai ser 5, tá? Bom, para quem é essa bolsa? Também eu dou nota quando a bolsa ela é uma bolsa que tem preocupação em ampliar as possibilidades para pessoas que, de repente, não poderiam ter essa possibilidade sem essa bolsa de estudos, tá? Então, normalmente, vai ganhar uma nota 10 quando a bolsa avalia a história do candidato de uma forma bem abrangente, tá? Quando a bolsa avalia por meio de entrevista, por meio da carta de motivação ou do essay, e aí a bolsa consegue, então, entregar para o candidato uma oportunidade que antes ele não teria. Então, essa é a nota 10, tá? Quanto mais abrangente for, levando em consideração a história de vocês que querem se candidatar. A bolsa leva a nota 9 se ela for só focar no mérito
e na necessidade do candidato. A bolsa leva nota 8 se ela for olhar só para a necessidade. Ela leva nota 7 se ela for levar só em conta o mérito. E ela leva nota 6 se ela avaliar os candidatos de forma igual, tá? Bom, em relação à dificuldade na candidatura, se for só aplicar para a universidade ou para o programa e automaticamente você já for considerada ou considerado para o programa, essa bolsa vai levar nota 10, porque é muito fácil aplicar para ela. Se o application for junto, mas tem que preencher um formulário a mais, então essa bolsa é nota 9. Se o application é específico ou à parte, ela é uma bolsa nota 8. E se ela for concedida com indicação de uma outra entidade, então uma bolsa nota 7, tá? Eu adicionei hoje esse critério 7, porque antes não tinha esse critério, mas eu adicionei porque eu descobri algumas bolsas que têm a indicação externa, então é importante a gente considerar isso. Tá, agora a duração. A duração é o seguinte, se for uma bolsa para o programa completo, é nota 10. Se for uma bolsa anual, renovada por aprovação, nota 9. Se for apenas para uma parte do programa, nota 8. E aí é isso, a duração são só esses 3 critérios. E aí a gente soma essas notas e faz a média. Vocês vão, então, me ajudar com isso, beleza? Então, já deixa aí o celular, a calculadora aí de plantão para me ajudar com essa nota. Tá. E aí, então, hoje nós vamos fazer 2 avaliações. Nós vamos fazer a avaliação da bolsa de pós-graduação e da bolsa de doutorado, tá? Ela separa, então, em 2 editais diferentes, com 2 formas de seleção diferentes. Então, a gente vai avaliar, tá bom? Dessa forma. Então, comenta aí para mim quem já quer fazer estudos na Espanha, que área que quer estudar, que está interessado. Vou mandar um beijo, que eu estou vendo aqui, que é a Eugênia, que é minha aluna da turma 1 da Jornada Viajar para Estudar, está aqui. Um beijão. E um beijo oi para vocês que estão entrando agora. Então, vamos lá. E deixem suas dúvidas sobre essa bolsa aí no comentário. Vamos conhecer um pouco mais desse programa, só para a gente começar? Então, é o seguinte, esse programa, ele é um programa interessante, que tem uma oferta de cursos para várias áreas, tá? As áreas estão relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. E essa agenda, então, ela vai justamente orientar a criação dos cursos, né, de algumas universidades e a criação das bolsas, tá? Então, é bem bacana, porque são necessidades, né, que nós temos no mundo. Logo, muito relacionamento com a empregabilidade futura e também com o desenvolvimento de novas políticas, novas práticas e o desenvolvimento da ciência em geral. É bem importante que quanto mais ligado ao desenvolvimento sustentável, né, melhor para o nosso planeta, obviamente. Bom, então, ele aumentou muito a quantidade de bolsas nesse foco, e eu estou olhando aqui nas minhas anotações aqui do caderno, além de ser uma das bolsas que mais fortalece o relacionamento e a mobilidade acadêmica ibero-americana, então, entre Portugal, Espanha e América Latina, de forma a criar realmente essa circulação de cientistas, de pensadores, né, de pessoas que estão produzindo conhecimento acadêmico e estão também indo para o mercado de trabalho, para a indústria, para o comércio, serviços, independente de onde seja a sua área de trabalho. Então, é muito legal ter essa circulação nesse espaço e ter uma bolsa que apoia isso, tá? Aumentou também a quantidade, porque houve uma revisão do programa o ano passado, então aumentou a quantidade de bolsas
focadas especialmente em mulheres dentro da área STEM, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, é muito bacana que tem algumas bolsas exclusivas, tá? E também reforçou algumas bolsas e o compromisso da instituição com o fortalecimento da gestão pública. Então, é bem bacana para quem também estuda no âmbito da gestão pública, que tem bolsas com esse foco específico, tá? Como eu já falei, tem as bolsas pós-grado, são as bolsas de mestrado, e tem as bolsas doutorado e pós-doutorado, tá? O pós-doutorado estadia curta. Alguns outros programas também são passíveis de receber uma bolsa da fundação, mas não vai ser o foco deste vídeo, que esse vídeo eu vou falar de bolsas para mestrado e doutorado, tá? Importante para vocês que querem se candidatar a essa bolsa, ficarem muito atentos nos meses de janeiro, dezembro, quando são publicadas as convocatórias, e janeiro, quando abrem essas bolsas. E em março ou abril, dependendo do programa, as bolsas fecham. Mas, como vocês já acompanham Viajar para Estudar, e eu estou vendo o nome de mais alunos aqui, um beijo, Ellen, como vocês já sabem, não pode deixar a candidatura para a última hora. Logo, se fecha em março e abre em janeiro, quando você tem que estar se candidatando? Janeiro, fevereiro, no máximo, certo? Então, a gente vai falar sobre isso. Você não vai deixar para a última hora. Bom, a bolsa, vocês vão encontrar o linguajar que ela é de 2 tipos, becas ou ajudas. Aí, eu fiz uma análise um pouquinho mais profunda para vocês, para que vocês entendam, porque realmente é um pouco complicado quando você está vendo, assim, lá no site da Fundação, o que é uma e o que é outra. Basicamente, tem 3 participantes desse processo de bolsas. A Fundação Carolina, ou outro patrocinador, a universidade e você. Então, a diferença entre becas e ajudas é a quantidade que cada um desses participantes vai colocar de dinheiro no processo, tá? Porque não são bolsas totais, não são bolsas daquelas que incluem tudo, como a bolsa da semana passada, a Bolsa Erasmus, tá? Então, vocês já vão ver já, quando a gente for avaliar o valor, que não são bolsas totais, mas tudo bem, são bolsas que a gente vai dar uma nota e vai ver qual vai ser essa nota total, tá? Mas, basicamente, é uma bolsa que você tem que aportar parte dela. Então, tem que ficar de olho, porque para muitas pessoas pode ser viável, né? Tendo uma economia durante um tempo, ou algumas pessoas já juntaram lá o seu dinheiro, já estão preparadas para fazer esse investimento. Então, é isso, tá? Bom, vamos começar a dar as notas, então, né? O primeiro critério, primeiro nós vamos avaliar, na verdade, as bolsas de mestrado, depois a de doutorado, tá? Então, o primeiro critério que nós vamos avaliar dessa bolsa é valor, tá? Essa bolsa, ela tem um valor que varia. Algumas bolsas incluem seguro e ajuda de custo de viagem. Outras, é necessário pagar o valor acima do teto. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Existe uma bolsa aqui, que é o Master Universitário de Recursos Minerais e Riscos Geológicos, tá? Então, essa é uma bolsa específica para mulheres e ela é uma bolsa para área de engenharia ou ciências da terra, né, geologia, e especificamente ela é para o programa todo, ela ela cobre, vamos ver aqui, 750 euros por mês para alojamento e manutenção.
ticket de ida e volta de avião, mais seguro médico, tá? Porém, a candidata tem que pagar um valor de 2.533 euros para pagar a diferença da matrícula do programa, tá? Então, o programa como um todo, precisa ir no site da universidade para ver qual é o custo dele, mas a Fundação Carolina, ela paga, ou a Fundação Repsol, né, que está representando a universidade, que é na Universidade Politécnica da Catalunha, a universidade arca com uma parte e a fundação paga o restante, tá? Logo, 2.533 euros é para pagar o valor do que sobra, vamos dizer assim, da anuidade. Já tem uma outra bolsa aqui, que eu separei, acho que eu fechei a bolsa, disfarça, mas tudo bem, eu pego outra aqui, não tem problema. Vamos ver aqui uma bolsa qualquer. Estou aqui no site, o site, para quem quiser, é fundacioncarolina.es. Então, se vocês quiserem ir olhando enquanto eu estou falando, a parte de pós-grado, tá? Que são os mestrados, está dividida em personas, prosperidade, planeta, paz, justiça e instituições sólidas, alianças e programas transversales. Então, vocês viram que como está realmente ligado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Além dos mestrados oficiais, não tem só mestrado, tem especialização também, tá? Então, por exemplo, tem um curso que chama Experto em Assistência e Cooperação Rápida para Operações de Prevenção de Conflitos, Gestão de Crises e Reabilitação Pós-Conflito, que é no Centro Universitário Internacional para Missões de Paz, em Helsinki, e na Espanha. Helsinki, na Espanha, bom, não sei se é uma cidade que chama Helsinki, na Espanha, ou se é uma parceria, né, das duas cidades. Mas, por exemplo, tem um que é um mestrado em jornalismo, em cooperação com a Fundação Eu País, o jornal, né, no caso. Esse, ele é um master próprio. Master próprio quer dizer que é um título de especialização, não um mestrado. Com esse curso master próprio, você não pode entrar no doutorado, mas é para quem quer fazer uma especialização, tá? Então, por exemplo, essas são duas bolsas de aprendizado bastante prático e essa bolsa, ela é uma bolsa no valor de 8.867 euros para pagar a parte da matrícula de curso, porque este curso custa 13.300 euros, tá? Então, o aluno tem que pagar a diferença. E 750 euros mensais em ajuda, bilhete de ida e volta e seguro médico. Então, basicamente, tá? Tem vários tipos de bolsas. Eu vou chegar à conclusão que eu vou classificar esse valor como um valor de 7,5. Eu vou dar 7,5 para essa bolsa. Porque 750 euros mensais, economicamente, vivendo bem economicamente como estudante, dá para se manter na Espanha. Mas ainda por cima, tem que pagar impostos. E a bolsa, por exemplo, essa de jornalismo, ela é para o primeiro ano. Logo, se você for ficar mais tempo, o curso, o primeiro ano, ele é de outubro de 2020 a julho de 2021, e de setembro de 2021 ao final de agosto, você fica em estágio, que pode ser ou não remunerado, mas não tem bolsa nesse de jornalismo especificamente. Então, é muito bom, é muito bacana, muito legal, só que eu não vou considerar uma bolsa completa, né? Não vou considerar que é uma bolsa de ajuda de custo 100%. Eu vou considerar que essa é uma bolsa
de ajuda de custo parcial, né? Eu vou dar uma nota 7,5, entre 100% e entre ajuda de custo total, que é 8, e 50% de ajuda de custo, que é 7. Então, vocês não acham que é justo? Comenta aí para mim, vocês acham que é justo dar 7,5? Porque seria 8, né? Se fosse uma ajuda de custo 100%, mas não é. Então, eu acho que é justo eu dar 7,5. O que vocês acham? Vocês acham que é uma bolsa que vale? Assim, é uma bolsa muito boa, mas eu não sei se vale um 8, tá? Por ter ajuda em várias de viagem, eu até, né, puxaria um pouquinho mais essa nota, mas eu não sei, eu aguardo aí a avaliação de vocês. Vocês acham que vale essa nota? Bom, então já falamos de qual o valor que cobre, agora nós vamos falar para quem é. Então, basicamente, a seleção, ela é por meio de notas e entrevista. Agora, algumas delas também pedem outras línguas, né? Então, o candidato, ele precisa ter uma apresentação da sua candidatura bem completa, tá? Mas ainda assim, eu não vi nada além dos próprios programas que já fomentam, né, diferentes perfis de candidatura. Eu não vi nada diferente na candidatura para diferenciar pessoas que, de repente, tiveram menos condições de acessar ou de ter certos privilégios, né? Então, eu entendi que essa bolsa basicamente avalia mérito acadêmico, avalia nota, tá? Então, eu dei nota 7 para essa bolsa, certo? Tô sendo bem carrasca, né, com essa nota da Fundação Carolina, tô sendo bem rigorosa. Então, agora, já que nós avaliamos quem pode, como é a avaliação dos candidatos, para quem a gente vai avaliar a dificuldade na candidatura. A dificuldade, lembra, né? É como é a candidatura. O Ari Magalhães está perguntando aqui se já saiu o resultado das inscrições. Eu acredito que ainda não, Ari. Você se candidatou? Comenta aí para mim, você achou difícil se candidatar? Que nota você daria para a candidatura? Você diria que é uma nota 10, que é muito tranquilo, ou você diria que é uma nota 7? Então, basicamente, o processo de seleção, o candidato faz por meio do site da Fundação Acadêmica, da universidade, e normalmente eles fazem uma lista de pré-seleção, mas também precisa estar inscrito no site da Fundação Carolina. Então, é um misto entre a indicação de outra parte e um application específico. Logo, eu vou dar também uma nota 7,5, tá? Então, já são 2 7,5 e uma nota 7. Bom, agora a duração. Deixa eu anotar aqui para depois fazer a conta, porque vocês vão ter que me ajudar. Então, tem 7,5, 7 e 7,5. E essa é de mestrado, hein? Nós vamos avaliar de doutorado depois. Bom, a duração. Tem muitos mestrados na Espanha que duram 1 ano, mas tem alguns que duram 2 anos, como esse de jornalismo que vocês viram, e no caso, não tem uma segunda parte, né? Uma segunda forma aí de receber a bolsa durante o tempo de prática. E aí eu fiquei meio dividida de falar se é uma bolsa que está cobrindo todo o programa ou se é apenas parte do programa.
Porque tem bolsas, várias, né, delas, aqui do programa da Fundação Carolina, que cobrem todo o programa, sim, mas algumas não cobrem. Então, eu tô com essa dificuldade, né? Tem algumas são 10 e algumas são 8. Então, eu quero saber se vocês concordam de eu dar nota 9. Por quê? Várias, sim, é para todo o programa, mas como nesse programa você tem que entrar em cada uma das bolsas, se candidatar para cada uma das bolsas, você tem que encontrar a bolsa que é da sua área de interesse e se candidatar, eu acredito que seja nota 9 por isso, tá? Porque tem algumas que, de fato, não é possível você custear todo o seu programa. Então, vai ficar nota 9. Mas é uma bolsa boa, é uma bolsa que se estende por boa parte do programa, tá? Por isso eu quero privilegiá-los nessa nota, que é importante, né? Bom, duração, valor, para quem é dificuldade na candidatura, beleza, já temos as nossas notas para a bolsa de mestrado. Agora eu preciso somar e dividir tudo isso. Quem está ao vivo já fala assim, Marina, vou te ajudar aqui com a conta. Faz uma conta aí. 7,5 mais 7,5 mais 7 mais 9. Vou tentar fazer de cabeça, vamos ver. 7,5 mais 7,5 vai dar 15, certo? 15 mais 9 vai dar 24. 24 mais 7 vai dar 38? É isso? Agora, como 38 é dividido por 4, se fosse 36, ia dar 8. Sobra 2, 20, 8,5, eu acho que é. Faz a conta aí, quem tá com a calculadora, e vê para mim se deu 8,5. 7,5 mais 7 mais 7,5 mais 9 dividido por 4. Vamos ver. Não tenho paciência. Vamos ver se eu pego a calculadora aqui. Fazer conta ao vivo assim, ó, de cabeça. Fala aí para mim, alguém que está assistindo e que está com o celular, que obviamente não está assistindo pelo celular, ou que tem uma calculadora aí perto. Abri aqui minha calculadora. 7,5 mais 7 mais 7,5 mais 9. Já deu errado minha conta. Primeira coisa. Será que eu fiz certo? Pera. 7,5. Vocês estão querendo só ver eu fazer a conta errada, é isso? 7,5 mais 7,5, 14,5. Mais 7,5, 22. Mais 9, 31. Já errei a conta. Já não vou passar na terceira série. 7,75 foi a nota da bolsa de mestrado da Fundação Carolina. Vou arredondar, porque não tem essa nota quebrada aqui. Vai ser uma nota 8, tá? Vou dar o benefício para a Fundação Carolina, porque, afinal de contas, é uma bolsa boa, é uma das raras que fomenta essa articulação em língua espanhola. Então, eu vou dar esse crédito para eles. Agora, a gente vai analisar as bolsas de doutorado, tá? Então, vamos lá. Quem quer fazer doutorado, comenta aí para eu poder saber e avaliar. Ah, aquele negócio lá de Helsinki, Espanha, é o nome da organização Helsinki, Espanha. É nome desse instituto. O Mikael falou que quer fazer doutorado. Então, vamos ver, Mikael, se essa bolsa vai te ajudar, se ela vai cobrir tudo o que você precisa, tá? Então, fica ligado em dezembro desse ano para você poder se candidatar. E aí, você precisa das seguintes características agora. Vamos lá. Valor. Vamos ver aqui, ó. Valor é de 1.200 euros mensais para alojamento e manutenção. 3 passagens aéreas, ida e volta,
um por ano acadêmico, já que essa bolsa é de 3 anos, matrícula nos estudos, na tutela, né? Fora disso, você vai pagar algumas taxas, por exemplo, abertura de expediente, carnê, o depósito da tese na Espanha é pago, tem algumas coisinhas que são pagas, tá? E tudo isso você pode verificar no site da universidade. Então, os sites da universidade colocam lá quais são as taxas de cada uma das cobranças que eles fazem. Então, você já tem que se programar, né, com essas taxas. Seguro médico também está incluso. Então, eu diria que em termos de valor, né, eu acho que é bastante interessante, porque ela cobre bastante coisa, tá? Só que assim, deixa eu ver uma coisa. Ah, tá, isso aqui é a soma de que cada um vai pagar. Então, tem as universidades lá no site da fundação, que cada uma cobre. Tem algumas que cobrem até mais uma passagem de avião, então fica 4. Algumas pedem que a sua instituição de origem arque com uma parte, né, de valor, o que pode ser um problema, e logo vamos chegar a isso. Mas em valor, em geral, para quem puder ser beneficiado por essa bolsa, eu achei bem interessante. Eu achei que chega próximo a 10, na verdade, né? Porque cobre a anuidade, não vai sair nada do seu bolso, então eu achei 10 para doutorado o valor. Para quem acredito que essa avaliação seja mais holística, né? Porque afinal está tendo uma avaliação mais completa do projeto, mas precisa de uma indicação da sua universidade. Então, eu não tenho muito como tirar pontos aqui, porque para quem né, ou a avaliação é abrangente, né, ou está sendo considerado todo o perfil do estudante, ou está sendo considerado mérito e necessidade, necessidade, mérito, ou está considerando todos em pé de igualdade. Então, eu acredito sim que seja uma avaliação mais abrangente possível, dadas as condições. Só que em termos de dificuldade na candidatura, eu acho que é bem grande a dificuldade, uma vez que precisa da indicação da sua universidade aqui no Brasil. Você precisa ter vínculo com a universidade aqui no Brasil. E a gente sabe que nem todo mundo tem vínculo antes do doutorado. Então, você precisa estar vinculado à universidade, receber ou dar uma garantia para a universidade para qual você está indo no exterior de que você vai voltar para a universidade. A sua universidade daqui precisa dar essa garantia. Então, para isso, eu achei nota 7. E, em termos de duração, é para a duração total do programa de doutorado. Então, eu acho que essa bolsa de doutorado é nota 10. Vocês não acham que o ponto fraco da bolsa da Fundação Carolina para doutorado é a seleção? Então, eu acho que a Natália... eu não tinha visto aqui no YouTube a Natália, minha aluna da turma 2. Um beijo, Natália, obrigada. Tinha colocado a nota aqui, 7,75. Muito obrigada, Natália. Então, agora vamos me ajudar aqui com a conta da Fundação Carolina para doutorado. Vamos somar aqui 10, mais 10, mais 10, mais 7. Não tive muita dificuldade para fazer essa conta, digo que ela dá 37. Agora vamos dividir 37 por 4. Então vamos lá, se alguém já tiver a resposta, já fala aí para mim. 37 dividido por 4, agora estou usando a calculadora. Deu 9,25, a Natália respondeu aqui no YouTube, é isso aí, 9,25, então tá certo. Então, para arredondar também, preciso ser justa, eu vou dar 9,5, né? Porque não tem, na minha escola não tem ponto 25. Eu criei essa nota, eu digo o quanto é. Então, é só de meio e meio, eu arredondo sempre para cima, tá? É assim comigo, sou generosa com notas. Então, é isso, gente. Essas bolsas da Fundação Carolina são bolsas muito interessantes para mestrado e doutorado, principalmente pelos temas delas. Vocês podem olhar
lá no site do fundacioncarolina.es, tá? É importante, sim, que os cursos estejam ligados a esses objetivos, tá? Tem, por exemplo, critérios para as avaliações, tá? Tem aqui, por exemplo, quanto eles avaliam, quanto o comitê de seleção avalia as bolsas para pesquisa e doutorado, tá? Então, eles têm lá o que eles explicam, o que eles consideram, então, publicações, atividades em congresso, participação em outros projetos de pesquisa, reconhecimento da atividade por outros organismos. Então, é realmente bem amplo, né, e abrangente, avalia a atividade docente, mas, de fato, já é para as bolsas de doutorado, o entendimento que eu tenho é que já é para quem já está na carreira acadêmica, né, da Fundação Carolina. São interessantes, mas tem essa pequena dificuldade. E a gente sabe que, muitas vezes, quem tem o mestrado, ainda não tem o doutorado, nem sempre consegue uma vaga definitiva na universidade. Alguns são professores temporários, né, contratos temporários, alguns podem estar aguardando a chamada de concurso. Então, é isso, assim, a questão da dificuldade de entrar na academia não tendo um doutorado, no caso, né, e a dificuldade de garantir um contrato, porque a gente tem as questões trabalhistas universitárias aqui no Brasil, que você precisa, por exemplo, para você sair da universidade, você precisa pedir uma licença. Muitas vezes, uma licença nas faculdades particulares, por exemplo, a que eu trabalhava, até concedia algumas licenças, mas sempre não remuneradas. É difícil para a faculdade ficar pagando enquanto a pessoa está no exterior, mas é de interesse dela que a pessoa vá se capacitar. Então, tem essas questões, né? Na carreira pública, eu entendo que tem alguma possibilidade de licença, o que é muito bom, mas nem todo mundo tem acesso a uma carreira pública já, né? Às vezes tem muitas barreiras para a pessoa entrar na carreira pública, né? O concurso, a pontuação, a questão de que muitas vezes tem uma barreira aí até de privilégios, né? Então, eu acho que esse é um ponto fraco da seleção de doutorado da Fundação Carolina, mas para mestrado, eu entendo que é mais nota mesmo, o que em alguns pontos pode ser também uma faca de dois gumes, né? Uma dificuldade maior também para se candidatar, mas tem horas que a questão da nota até salva, vamos dizer assim, para aqueles mais comprometidos e dedicados que conseguem superar qualquer dificuldade de barreira, tá? E de acesso que já teve. Agora, me perguntaram aqui, a Raíssa Araújo me perguntou, Marina, as bolsas são muito concorridas? Vi que para alguns cursos o número de becas é 1 ou 2, é isso mesmo? Raíssa, eles não têm dados, né? Eu sempre gosto de me pautar por dados. Então, eles não publicam dados falando de quantas pessoas se candidatam. Talvez aqui a gente possa deduzir um pouco para essa parte em cifras, né, que eles colocam. Eles colocam aqui na parte da Fundação Carolina em cifras, talvez tenha algum número, mas não em termos de concorrência. Fala quantas pessoas participaram, mas não sei se tem quantas se candidataram. Acho que é entender que sim, é concorrido porque está abrindo para América Latina, Portugal, é concorrido porque é um apoio, mas se você não se candidatar, você nunca vai saber. Então, concorrido é relativo. Sabe por quê? Eu vejo que muitas pessoas que têm notas excelentes me
me vem com a dúvida assim, ai, Marina, eu tenho esse boletim aqui, mas eu tirei uma nota 6 e eu não sei se eu tenho condições de aplicar para tal universidade. Então, assim, é querer controlar o incontrolável, tá? Eu publiquei um vídeo semana passada que é assim, foca no que você tem controle. Então, é isso, sabe? Você vai querer controlar uma coisa que está fora do seu controle. Quando a gente, pelo menos quando eu, faz muito tempo, fui prestar vestibular, eu lembro que tinha uma coisa assim de, ai, quantos candidatos por vaga, na vaga tal, e a gente fica muito focado nisso. Mas quando a verdade é que, assim, se você ficar preocupado com quantos candidatos estão indo junto com você, você não vai nunca se candidatar, porque sempre você vai achar uma estatística que te desfavorece, tá? Então, o Wallace comentou, a gente tem mania de achar que um ponto fraco no currículo elimina todos os pontos fortes. É isso, sabe? Eu acho que você tem muita razão, Wallace. A gente tem que realmente focar naquilo que a gente pode controlar, que no caso, para a candidatura, né, são duas coisas. Ou você avalia tudo ali que vai ser avaliado na candidatura e se dá um tempo para melhorar nesses pontos, mas às vezes você vai estar se cobrando demais, sem saber, ou você se candidata com o que você tem, tá? Às vezes, uma ajuda externa de alguém olhar para sua candidatura e falar, olha, tem alguns pontos aqui que podem ser preocupantes, podem ajudar. Mas isso não é uma coisa muito fácil de ter, né? Assim, fácil no sentido que precisa ter experiência para a pessoa olhar e falar assim, isso aqui a universidade, isso aqui a universidade pode te perguntar, pode te questionar. Isso aqui levanta uma dúvida por parte da universidade, tá? Então é isso. Lá no YouTube, o Lotte falou, olá, mulher linda. Olá, tudo bem? Meu marido também acha. O Luiz falou assim no Instagram, sou a favor de melhorar enquanto concorre, né? Luiz, eu acho que é um pouco isso. A gente nunca pode ficar parado. Se você decidiu que você vai concorrer para uma bolsa, começa já a seguir melhorando. Não fica parado, faz as atividades que você pode, né? Por exemplo, acho que para quem quer fazer doutorado, é interessante ir lá no fundacioncarolina.es e olhar na parte de... Quer ver? Tem uma parte de doutorado que fala qual é o perfil. Deixa eu ver. É dentro de uma área que chama Área de Becários e Solicitantes. E aí você vai lá e vê critérios de valoração para instâncias de investigação e doutorado. E aí você vai lá e vai entender exatamente quais são os critérios de avaliação que os comitês usam para selecionar. Quanto mais objetivo for a tua base, então, por exemplo, eu sei que objetivamente eles vão olhar isso, aí você pode atuar nesse problema. Então, Raíssa, a Raíssa é minha aluna? A Raíssa é minha aluna. Então, Raíssa, é você olhar para solicitação e entender o que eles estão pedindo. Então, por exemplo, vamos ver aqui, que aí eu sei que a Raíssa, ela quer fazer um mestrado. Então, você pega, por exemplo, e vai tentar olhar o que eles objetivamente vão pedir. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, tem vários, tem que ver se isso se adapta ao teu projeto de estudos, tá? Tem até de projetos cinematográficos. Então, é engraçado porque nessa parte de personas vai saúde pública, parasitologia, cinema, formação em comunicação, conservatório, né, de música, interpretação musical, pesquisa, então, investigação, pesquisa de ensino e aprendizagem das ciências experimentais, sociais e matemáticas,
espanhol como língua estrangeira, educação, diversidade cultural e desenvolvimento comunitário, muito legal. Estudos de gênero, tá. Então, tem que pegar uma que seja mais ou menos relacionada à tua área para você ver qual é, quais são os critérios. Então, por exemplo, mestrado universitário em direção de projetos. Direção de projetos, vulgo gestão de projetos, tá? Project Manager. Essa bolsa é em Barcelona. São 2 bolsas, como a Raíssa comentou, e vamos ver o que eles avaliam. É um mestrado aparentemente em inglês. Os requisitos: ser nacional de algum país da América Latina, não ter residência na Espanha, ter um correio eletrônico, estar no momento da sua candidatura em posse do seu título, né, universitário anterior, em áreas mencionadas. Então, eles falam quais são as áreas que eles entendem que são as áreas interessantes. Profissionais que coordenam ou vão coordenar responsabilidade de desenvolvimento de projetos. Eu estou traduzindo, então, enquanto eu estou traduzindo, minha cabeça vai pensando. Tá. Administração pública, telecomunicações, informática, banca, que eu acredito que seja parte de banco mesmo, seguradoras, construção, farmacêutica, industrial, químico, investigação, industrial, consultorias e empresas de projetos. Precisa dominar o inglês, experiência profissional em postos de responsabilidade. As pessoas candidatas a essa bolsa têm que ter uma equivalência média de estudos universitários realizados, segundo, aí eles dão um link, tá? Como eles dão um link aqui, eu vou entrar no link. Fora isso, eles dão... o trâmite dessa equivalência, na verdade, é você enviar o seu histórico para uma avaliação que vai dizer que você está apta a estudar na Espanha. Mas, basicamente, eu não deixaria de falar que, sim, quem tiver interesse no curso deve se candidatar, porque nem sempre todo mundo sabe dessa bolsa e se candidata e faz casar este perfil, tá? Então, eu diria para se candidatar, porque pode ser, sim, que tenha chance, tá? Então, a Raíssa falou, sou eu, Mari. Então, eu digo para se candidatar, sim. Luiz está perguntando qual é o site. É fundacioncarolina.es. Então, tem que se candidatar, sim, tá, Raíssa? E aí, tendo a data dessa candidatura, né, abrindo a data, você já sabe que você tem que colocar, você tem que me informar para a gente se organizar e colocar lá no seu GPS pessoal. E a gente vai já começar a preparação, né, para essa candidatura, porque afinal, ela abre em dezembro. Ela é publicada em dezembro. Em janeiro, se você já tiver com tudo pronto, você já aplica e já tira isso das suas costas. E é bem interessante. Então, tem sim para a sua área. Então, é bem legal você estar ligada nisso. Bom, gente, então é isso. Esse foi o review de bolsa da Fundação Carolina. Vocês viram que é uma bolsa interessante que abrange várias áreas. É uma bolsa 8 para mestrado, porque ela não é total, porque ela tem uma certa dificuldade na candidatura, mas é uma bolsa muito boa, né? Nota 8 não é uma nota boa? Eu vejo que muita gente tem dificuldade com isso. Não tenho notas boas, minha média é 8, 8,5. 8,5 é uma nota boa, muito boa. Então, vamos ter mais autoestima, vamos se preocupar menos com questão de nota e sair organizando as candidaturas. E para doutorado é uma bolsa 9,5, o que é muito bom, mas tem um pequeno problema, que acho que é um pequeno quase grande, que é essa questão da vinculação institucional. Então, quem tem vinculação institucional, essa é uma bolsa super interessante, que pode, sim, viabilizar os seus estudos na Espanha, uma vez que a Espanha tem
um custo de vida geral barato para os estudantes internacionais, tem cidades relativamente pequenas em que dá para você ficar perto da universidade, ter um estilo de vida mais tranquilo, sem ter, assim, aquele zum de grandes metrópoles. E é isso por hoje. Amanhã eu volto para a gente conversar mais sobre estudos no exterior, tá? Tenho muita coisa boa agora para esses próximos 2 meses, tá bom? Então é isso. Um beijo e até a próxima.